Projeto Integrador 8, Grupo 88, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Turma de Engenharia de Produção, primeiro semestre de 2022. Polo Caçapava, São Paulo. Polo Amparo, São Paulo. Polo Santa Cruz dos Palmares, São Paulo. Tivemos como integrantes do nosso grupo Karina de Paula, Michael Siqueira, Reginaldo Martins, Wesley Pereira, Edson Rodrigues, Emiliano Júnior, Samuel Silva, Cristiano da Silva. Nossa orientadora foi Maria Cleonice dos Santos Gonçalves e o tema deste projeto é Aplicação de software de modelação para otimização de espaço e redução de tempo de processo. O objetivo de nossa pesquisa foi otimização do arranjo físico, reduzindo perdas com movimentações. Conhecer e identificar os processos e recursos atuais de produção através da visita em loco para mapear gargalos e limitações. Registrar as distâncias entre processos e quantidades de percursos a fim de obter detalhamento de toda a cadeia produtiva. Determinar e projetar a maneira mais adequada de realizar cada processo no sentido de padronizar as funções. Utilizar o software Flexim para simular as melhores configurações em termos de produtividade, diminuição de tempos e percursos. Analisar os resultados obtidos em relação ao layout antigo para avaliar os ganhos reais e propor modificações à empresa. Com esse projeto, temos a possibilidade de aplicar na prática os conhecimentos obtidos no decorrer do curso de Engenharia de Produção. Auxiliar futuros estudantes ou mesmo profissionais que estejam interessados em assuntos correlacionados. A empresa-alvo deste projeto foi uma metalúrgica de médio porte, especializada na fabricação de produtos automobilísticos com alto grau de customização do produto. Identifica a possibilidade de reorganização do layout para ganhos de produtividade. No fluxograma do processo atual, podemos observar que o processo inicia-se no recebimento do material, onde segue para corte e torneamento. Na inspeção, caso não haja nenhum problema de qualidade, ele vai seguir também para fresamento e acabamento, sofrendo assim uma segunda inspeção. Caso também esteja positivo, ele vai seguir para apontamento e posterior tratamento térmico, onde sofrerá terceira inspeção. Em qualquer uma das etapas de inspeção, se houver uma não conformidade, as peças são direcionadas para a sucata. Seguindo então, após o tratamento térmico, temos a entrega do componente para a retífica. Executando o processo de retífica, também há uma quarta inspeção, onde, se positivo estiver a peça conforme, segue para o apontamento e, após o apontamento, entregue para a montagem final. No diagrama de espaguete, podemos observar o percurso realizado pelo produto. Podemos notar a imagem possui duas linhas de cores diferentes. A coloração azul representa o material pré-tratamento e a linha da cor verde representa o material pós-tratamento. É possível ainda observar que existe uma grande movimentação em sentidos não sequenciais e por percursos longos, e muitas vezes se cruzam. Com o auxílio do diagrama de Ishikawa, elencamos através dos 6 M's os possíveis cenários ou situações que pudessem ser a causa raiz das movimentações excessivas, longas e não sequenciais que foram identificadas no diagrama de espaguete. Após analisar as causas relacionadas à medida, máquina, mão de obra, materiais, método e meio ambiente,
identificou-se que as movimentações excessivas estão relacionadas ao tópico meio ambiente, em função do layout dos equipamentos ou células desordenadas. Após identificarmos a causa raiz do problema, detalhamos o processo de forma quantitativa através de uma planilha de cronoanálise do layout atual. Nela identificamos os pontos de partida e de chegada, também a distância percorrida em metros e o tempo do percurso em minutos, totalizando um total de 855 metros de distância percorrida pelo produto e um tempo de 10,25 minutos. Podemos observar também nessa planilha que existem alguns processos onde o percurso para deslocamento, se somados, representam 61,3%, que é o caso do percurso do deslocamento do almoxarifado até o recebimento e do tratamento até retífica. De posse das informações, conclui-se que se faz necessária a readequação do layout produtivo, a fim de mitigar os deslocamentos excessivos e, consequentemente, reduzir as perdas e aumentar a produtividade. Com o auxílio do software de simulação e modelagem Flexim, foram testadas várias possibilidades de layout a fim de se obter a condição mais favorável de redução das perdas com movimentações excessivas entre cada etapa do processo produtivo. Realizando a simulação do software Flexim, podemos observar a má disposição dos equipamentos e máquinas, também mão de obra, e também o emaranhado de linhas que se formam com os deslocamentos entre cada processo. Ainda assim, podemos identificar os gargalos e a ociosidade de alguns processos produtivos, além do excesso de movimentações com o material. A solução apresentada demonstra com bastante clareza uma melhor organização no fluxo do processo, mantendo as etapas produtivas de forma sequenciais e tornando-as próximas umas das outras, de forma que o sentido é único do processo, não retornando à mesma etapa. Além dos pontos mencionados, também foi reduzida a quantidade de empilhadeiras para o transporte de peças do almoxarifado para o recebimento. Para observar melhor o resultado, vamos ver aqui o diagrama de espaguete, onde está representado no novo layout e as linhas em azul e verde são as movimentações do processo. As movimentações estão mais claras e mais lineares. Ainda para quantificar melhor os resultados, fizemos uma nova planilha de cronoanálise, onde a distância total percorrida pelas peças está em 256 metros e o tempo total do processo está em 3,07 minutos. O layout original do processo apresentava um total de percurso de 10,25 minutos. Com o novo layout proposto, o tempo total do percurso foi reduzido para 3,07 minutos, ou seja, uma redução de 70,04% do tempo do layout original. Já os deslocamentos, que antes representavam 61,3% do total, agora totalizam 0,76 minutos, representando aí 24,75% do tempo total. Mesmo diante de um cenário de pós-pandemia, onde ainda se há receio em relação ao acesso às instalações empresariais, nós obtemos resultado positivo quanto ao nosso objetivo principal, que é a otimização do processo para a redução das movimentações e tempos de processo. E levando em consideração que utilizamos o ambiente virtual, o simulador Flexim,
os resultados foram alcançados de forma objetiva e funcional. Os resultados obtidos com a proposta foram bem aceitos pelos colaboradores da empresa. Em relação aos benefícios alcançados com essa simulação, tivemos o ganho de produtividade através da redução da distância percorrida entre um processo e outro, redução no custo com eliminação de uma empilhadeira e aos colaboradores a redução de movimentação, onde se exerce menor esforço físico e maior concentração nas operações, também reduzindo a ociosidade. Agradecemos mais uma vez à Univesp pela oportunidade de estarmos elaborando mais um projeto integrador, que faz tanto o crescimento profissional quanto social para cada um de nós. Também agradecemos a nossa orientadora pelos direcionamentos dados. A todos, muito obrigado.